Então, pessoal, boa tarde a todos. A gente vai começar agora a nossa 11ª aula do curso de administração. Essa aula talvez seja a aula mais diferente que a gente teve até agora, porque primeiro que a gente está recebendo um convidado especial aqui, o Léo. O Léo vai falar aqui para a gente sobre um assunto que vocês nem viram ainda, mas é uma inversão um pouco do processo. A gente vai começar pelo fim, a gente vai começar pela prática. Tá? A gente vai começar pela prática aqui. Eu não vou apresentar assim, eu já tinha falado e comentado sobre o Léo nas aulas anteriores, mas a gente vai, essa apresentação dele, ele próprio vai fazer, né? A jornada dele, eu acho que a carreira dele é muito interessante, vocês podem aprender muito com ele aqui nesse dia de hoje e também na sequência, tá? O Léo trabalha comigo hoje nos projetos, né? Um dos projetos que eu coordeno. Na verdade, ele trabalha em mais de um dos vários projetos que eu coordeno hoje no LCCV, né? São quase todos aí com a Petrobras. O Léo foi contratado especificamente por um projeto, mas ele me dá um apoio grande assim em toda essa parte de gestão, até porque o Léo traz com ele um conhecimento prático que nem eu, nem parte da nossa equipe tínhamos. Então, o Léo teve uma atuação aí durante muitos anos na Ambev, tá? E, se não me engano, a gente tem sempre aluno aqui, Léo, de graduação, que ou trabalha ou já trabalhou na Ambev. A Ambev tem muitas pessoas que fazem estágio, acabam fazendo lá, talvez você acabe conhecendo até alguns aqui, ou pelo menos que já passaram. E aí o Léo, o finalzinho do ano passado, o Léo veio trabalhar comigo, na verdade, para trazer um pouco dessa cultura, né, da própria Ambev, né, e de todo o conhecimento que ele tinha, se juntar no nosso time, que é um time fundamentalmente de programadores, né, e também um núcleozinho de gestão, do qual o Léo faz parte, e trabalha diretamente comigo, né, o Léo, por conta dessa questão aí da gestão, e ele tem muita experiência para passar para a gente, tanto da Ambev quanto do projeto, tá? E vocês vão ter esse momento aqui com ele, e eu acabei criando, eu vou agora compartilhar a minha tela, tá? Para começar aqui o nosso processo, né? Deixa eu compartilhar aqui uma tela. Essa tela inicial, né, que vocês estão vendo. O Léo não conhece, mas vocês todos já conhecem essa tela aí. Na verdade, Léo, todas as disciplinas que eu dou, né, eu tenho procurado, principalmente essa, eu tenho procurado mostrar que há gestão na disciplina, né? Porque não faz muito sentido eu dar uma disciplina de administração e ela ser desorganizada, enfim, não ter o planejamento, não ter o nosso PDCA, né? Tem o planejamento, a execução, tá? O PDCA é importantíssimo, eles já ouviram aqui isso em todas as aulas, basicamente, tem aulas específicas aqui no canal que eu falo sobre PDCA. Então, planejamento, execução, check, né, o checar, que tem tudo a ver com essa aula de hoje aqui, que o Léo vai falar para a gente sobre essas coisas todas, e o corrigir, né, o agir para corrigir. A gente tem um time, um projeto, o Léo sabe tão bem quanto eu, cheguei a falar isso numa aula anterior, né, a gente tem um projeto que ele está crescendo muito, né, o projeto, inclusive o número de pessoas também, e à medida que o projeto está crescendo, a gente está tendo muitas dificuldades, né, de gestão, muitos acertos, muitos erros que a gente está cometendo e está ajustando, porque todo projeto e a vida é assim, né? É um PDCA eterno aí, todos os dias a gente tendo que trabalhar sobre isso, né? Então aqui, vindo para esse quadro aqui do Trello, onde a gente tem tudo, a gente está começando, na verdade, aqui, cadê? Sim, aqui a gente tem é uma espécie de um Kanban, né? Então aqui a gente tem o sábado letivo, que foi o último sábado foi um sábado letivo, apesar de que a gente não teve aula, mas faz parte do calendário acadêmico. Então aqui é como se fosse o feito, né, do Kanban, ó. Vou colocar aqui. Então a gente está nessa aula 11, no dia 26 de fevereiro, vou colocar aqui um check, né, como se ela tivesse já sido concluída, e vou colocar aqui nessa parte, e a partir da próxima aula, na verdade, a próxima aula, já dando um spoilerzinho aqui, a próxima aula, ela vai ser uma aula que muito provavelmente ela vai ficar gravada, porque eu vou dar uma aula sobre indicadores, né, OKRs e KPIs. Eu vou dar essa aula, eu vou gravar essa aula
e essa aula vai ser toda fundamentada, já passando para cá para o quadro, ó, essa aula ela vai ser toda fundamentada aqui nesse livro, tá? Então, eu quero já deixar uma referência para vocês. Esse livro, se vocês tiverem que ler somente um livro na vida sobre OKR e KPI, o livro é esse, tá? É o livro básico, assim, o livro de referência, tá? Porque o John Doerr, na verdade, é o criador, tá? Ele é o criador. O prefácio aqui é do Larry Page. Eu trouxe aqui tem aqui embaixo, eu não vou passar isso agora, não vai fazer muito sentido, mas durante a fala do Léo, e principalmente depois, a gente vai falar sobre isso, né? Então aqui, ó, eu trouxe algumas fotos, né, do livro. Tá aqui o Larry Page, que é o fundador do Google, tá? E o John Doerr, que é o autor do livro, em 2014. E aqui eu trouxe bastante informação do livro, que eu já li, assim, pelo menos umas 2 vezes esse livro. E a nossa aula de OKR KPI que eu vou gravar vai trazer para vocês um pouco da teoria e das histórias que estão aqui nesse livro. E esse quadro aqui você já tem acesso, tá certo? Eu não vou passar aqui os detalhes, pode ser que na hora das perguntas aí, para o Léo, para mim também, eu possa recorrer ao que está aqui e recorrer a outros lugares, tá? Então, o que é que vai acontecer aqui? A dinâmica, tá? Eu vou passar já a bola para o Léo. A dinâmica aqui vai ser a seguinte. Então, o Léo vai assumir o comando, né? O comando da tela, inclusive, eu vou parar de compartilhar e ele vai compartilhar a tela dele. Mas aqui eu estou com a apresentação do Léo e eu vou colocando aqui, à medida que ele for evoluindo nos slides, eu vou colocando aqui nesses frames, tá? O slide 1 dele, 2, 3, vai entrando aqui. Eu vou colocando isso à medida que ele for passando os slides. E aqui a gente tem uma série de stickers, né? Então, o que é que vocês vão fazer? Observem que nesse sticker aqui, ó, eu coloquei o meu nome, tá? Então, aqui vocês podem fazer uma pergunta, tá? Vocês podem colocar o nome, tá? O nome, ó, fazer uma pergunta escrita por aqui. Evidentemente que vocês vão poder falar, não tem problema nenhum, mas o importante é, mesmo que a pergunta seja falada, vocês vão deixar a pergunta escrita também, para a gente poder depois comentar sobre a pergunta, porque na próxima aula, quando eu for gravar, eu vou recorrer a a aula vai ser gravada nesse quadro aqui, tudo de OKR, KPI vai ficar nesse quadro aqui, e aí vocês podem fazer perguntas, comentários, sugestões, e aí, para colocar o nomezinho aqui embaixo, é só clicar, vocês podem clicar aqui, tá todo mundo dentro do quadro, para a gente fazer uma aula um pouquinho mais interativa, tá? Vocês podem clicar aqui no stick, dar um Ctrl+C, Ctrl+V, e vocês vão copiar. Vamos fazer um exemplo aqui. Copio para esse slide aqui, por exemplo, ó. Opa, copiei tudo aqui, deixa eu pegar esse aqui, ó, Ctrl+C, trazer aqui para o Ctrl+V, e aqui, por exemplo, se eu faço isso, e eu chego aqui, ó, onde tem o autor aqui, clicar nele, vai aparecer o seu nome aqui, tá? E aí, com o seu nome, a gente fica sabendo quem foi que fez a pergunta, e o melhor de tudo aqui é que essa aula, o quadro vai ficar ativo, né? E se vocês tiverem dúvidas na sequência e quiserem acionar o Léo, aí a gente vai fazer também como a gente sempre fez, né? De colocar tipo um comentário. Você vai entrar aqui em alguma parte e vai colocar aqui, por exemplo, Léo, e aí você vai escrever alguma coisa, deixar algum recado para ele, que aí ele, evidentemente, quando ele tiver um tempinho, ele entra lá e dá uma olhada e responde a vocês. Tá certo? Então, esse é o quadro, vocês já estão com acesso. Agora sim, agora vamos para o que interessa aqui, para a gente parar de perder tempo, né, aqui comigo. E agora vou passar a bola para o Léo. Queria, antes de mais nada, Léo, agradecer aí pelo seu tempo, né? O tempo é o que a gente tem de mais importante aí na vida. E você está dando aí esse tempo para nós aí, para compartilhar um pouco desse grande conhecimento que você tem. Então, a bola está com você e eu vou ficar aqui somente no controle, tá? Quem quiser fazer alguma intervenção, tem um chat, pode levantar a mão, pode comentar, enfim, o Léo pode assumir o comando a partir de agora. Vai lá, Léo. Boa. Obrigado, professor. Queria agradecer também pelo convite, fico de verdade lisonjeado aí por participar desse momento. Deixa eu compartilhar aqui logo. Aqui. Todos estão vendo minha tela aí? Ainda não. Agora sim. Agora foi? Pode colocar no modo visualização. Bom,
Primeiramente, pessoal, eu queria aqui, antes de começar a apresentação, falar para vocês que isso aqui é um bate-papo, tá? Eu não sou, óbvio que eu já estudei sobre as coisas que eu vou falar, mas eu não sou nenhum grande estudioso do assunto, mas uma pessoa que viveu isso durante muito tempo na prática. Então, mais do que uma aula aqui, eu estou vindo para poder passar algumas vivências que eu tive e tentar contribuir aí com a formação de vocês. Se vocês tiverem interesse aí nessa área de gestão, acho que eu tenho bastante coisa a contribuir, tá? E aí o professor me chamou para falar um pouquinho sobre esse tema, que é OKRs e KPI, né, que no geral é sobre gestão de indicadores. E aí eu coloquei esse subtema, transformando estratégia em resultado, porque muitas vezes, assim, quando eu fui da faculdade, a gente acaba vendo as coisas meio desacopladas, né, as matérias, os assuntos, as ferramentas. A gente acaba vendo isso em momentos separados e fica um pouco difícil a gente entender como é que a gente vai pegar todo esse conhecimento e aplicar em uma determinada situação. Então, essa parte de transformar a estratégia em resultado, que é o final que eu vou falar, é mais da parte de aplicação, tem um pouco a ver sobre como você faz um KPI gerar, de fato, um valor para o seu negócio, né? Um OKR. Porque você criar ele por si só não significa que ele vai dar certo, que você vai conseguir atingir o seu objetivo. Então, mais do que saber o que é um OKR, um KPI, como construir ele, é como você fazer para aquilo dali na sua rotina gerar um resultado específico, certo? Então, passando aqui... outra coisa também. Eu sei que o quadro vai estar aí, vocês vão estar anotando as coisas no quadro, mas como eu estou com a minha tela aqui na visão da apresentação, se vocês quiserem levantar a mão e tal, ou abrir o áudio e perguntar, não vejo nenhum problema também, podem participar, eu acho até melhor, tá? Então, certo, então eu vou passar aqui por 3 pontos, basicamente. Vou falar um pouquinho. Ô, Léo, só um segundo, acho que você pode colocar no modo visualização, que pra gente tá aparecendo a tela toda do PowerPoint seu. Então peraí. É só clicar no view aí embaixo. Deixa eu compartilhar de novo aqui. Mas também, se for para ficar do jeito que tá, também tá bom. É melhor porque dá um zoom e aumenta. Se tiver alguém assistindo no celular, aí facilita um pouco mais. Agora sim. Então eu vou passar aqui por uma apresentação pessoal e eu vou comentar um pouquinho sobre a minha trajetória e alguns aprendizados. Depois eu vou para a parte de OKR e KPIs, especificamente, né, definição, como é que a gente cria, o que são OKRs e KPIs. E aí a parte final é como a gente, com OKRs e KPIs bem construídos, como a gente faz para alcançar os nossos resultados a partir deles. Beleza? Então, indo aqui para a minha apresentação pessoal, meu nome é Léo, né? É Leonardo aqui, mas pode me chamar de Léo. Eu sou casado, tenho 28 anos, casei tem 3 anos, casei com 25 anos. Eu sou formado em engenharia de produção, mas o início da minha formação foi na UFAL, né? Eu entrei em engenharia química em 2013, fiz até o 6º período de engenharia química aí na UFAL, e depois transicionei para a área de produção, e eu me formei no SESMAC em engenharia de produção. Eu acho que eu tenho outra grande escola, assim, que eu sempre coloco, que eu fui formado na Protec. Não sei quem conhece aí, quem participa do Movimento Empresa Júnior. Eu fiz parte do Movimento Empresa Júnior durante o período que eu tive na UFAL. Vou comentar um pouquinho sobre a minha trajetória mais para frente. E aí, de hobby, eu sou um cara que gosta muito da cerveja, né? Não por ter vindo da Ambev, mas também por isso. Eu já gostava antes, mas acabei gostando mais ainda. Então, gosto de me reunir com meus amigos, de ir para um barzinho, trocar uma ideia, tomar uma cerveja gelada. Gosto muito de fazer isso. Eu gosto muito de futebol também, apesar que eu sou horrível em futebol. Jogar bola, até no videogame eu não sei jogar, mas eu adoro assistir vídeo, estudar sobre, tática, etc. Eu acho bacana. E eu gosto muito de anime. Eu botei aqui, para quem é do Otaku, botei aí o símbolo da aldeia da folha do Naruto. Quando eu tenho tempo eu gosto de assistir um animezinho.
para desopilar a cabeça. Aí, para me apresentar um pouquinho para vocês, ali é minha esposa, Manacha, a gente está junto há 10 anos, faz 10 anos esse ano, eu casei em 2020 com ela. Na foto da direita aqui tem meus pais e a minha avó. Minha avó mora com meus pais, né? Hoje eu já saí de casa, mas ela mora com a gente um bom tempo. E a minha cachorrinha ali no braço da minha mãe. Na foto do lado são eu e meus 2 melhores amigos. Essa pose aí é porque a gente tem uma tatuagem, nós temos uma tatuagem juntos, que são 3 formigas, porque a gente criava a formiga quando a gente tinha 5 anos de idade. Conheço eles, eu acho, desde 3 anos de idade. Então, esses são os amigos que eu carrego, assim, desde a minha infância. E ali é uma foto com o meu time Ambev. Esse dia aí foi uma visita do diretor de logística da América Latina, no CDD. Ele fez uma visita aqui em Maceió e a gente conduziu a visita no armazém. Foi um dia bem bacana também. E o meu time no LCCV, um time recente, né? Tem acho que uns 6 meses que eu estou no LCCV, coordenando os projetos aí junto com o Seton. E na foto da direita, minha irmã e meu cunhado na formatura da minha irmã. Minha irmã mais nova, ela é 3 anos mais nova que eu, se formou no ano passado, hoje ela está morando em São Paulo, está trabalhando por lá, e ela é uma opção muito importante para mim. Beleza? Então, esse é um pouquinho de quem eu sou. E aí, falando da minha trajetória, né, como eu falei, eu entrei na UFAL em 2013, fiquei lá até 2016, e uma coisa que eu tinha na cabeça, assim, na UFAL eu não sabia direito onde eu queria chegar, mas eu sabia que eu queria experimentar de tudo, assim. Quando a gente sai do colégio para a faculdade, a gente não tem noção nenhuma, a gente até acha que tem, né? Mas hoje, olhando para trás, eu enxergo que a gente não tem noção nenhuma, assim, qual é a realidade de uma faculdade, do mercado de trabalho, das possibilidades que existem de carreira. Então, eu tentei no começo da UFAL logo abraçar todas as oportunidades para ver o que mais se encaixava comigo. Então, eu tentei PIBIC, passei, eu tentei CA, acabou que eu não entrei no CA, tentei no Movimento Empresa Júnior, e acabou que eu me encontrei no Movimento Empresa Júnior. Eu entrei na Protec em 2014, na área de marketing, mais especificamente prospecção e vendas, e fiquei na área de marketing e vendas até 2015. Depois disso eu virei presidente da Protec, fiquei lá 2015, 2016 como presidente, e aí foi um momento assim que eu me entendi como uma pessoa que gostava dessa área mais empresarial, né? Então que foi ao fim da minha gestão lá na Protec que eu decidi transicionar de curso e fui para engenharia de produção, porque eu gostava de cálculo, gostava de física e entendia que era uma área que eu conseguia linkar um pouco dos dois, gestão e análise, né, conta, assim. E aí na Protec a gente teve um resultado bem expressivo, assim, cresceu 2.000% de faturamento nos anos que eu tive lá. Não foi muita coisa assim comparado, porque a gente vendia muito pouco. Eu lembro até que quando eu entrei na Protec, no nivelamento, né, tinha se vendido a ideia de que a gente ia entrar na empresa júnior para poder viver a realidade de uma empresa dentro de uma faculdade e tal, fazer projetos. Eu lembro que quando eu entrei, fazia acho que 2 anos que não tinha um projeto na empresa. Eu falei, como é que vocês se dizem uma empresa que vocês não fecham projeto? Aí a minha ideia foi tentar mudar essa realidade, né? Sem saber muito o que fazer. Naquela época eu não tinha nenhuma ferramenta assim, de gestão, foi mais na vontade mesmo. Mas foi a primeira vez que a gente tentou ali fazer um planejamento estratégico, foi a primeira vez que a gente estruturou uma área de vendas, então começou ali a ser uma empresa de verdade. Hoje a Protec fatura mais de 100 mil reais. Na minha época a gente faturou 40, saiu de 2 mil no ano anterior para 40. Então foi a partir daí que a gente começou a estruturar a empresa que hoje vem ano após ano batendo meta aí de consecutivo. A gente conseguiu apresentar 2 cases de sucesso no evento internacional. Em 2016 teve o evento mundial de empresa júnior em Floripa, e a gente teve 2 cases aprovados lá, relacionados a esses projetos que eu captei também, né? Eu e o Kim, não sei se a turma conhece aí o Kim,
trabalhou comigo na Protec. Então a gente conseguiu emplacar esses dois selos, esses dois cases, perdão, e o selo de empresa júnior de alto crescimento, que é como se fosse a chancela, assim, que a sua empresa bateu todas as metas no ano. Então a gente conseguiu pela primeira vez também conseguir esse selo para a Protec. Aí eu fui para a FEGEA, que é a Federação das Empresas Juniores, né? Fiquei lá de 2016 até 2018. Aí passei por 3 áreas diferentes. Eu passei para a de presidência, então fazia uma parte ali de relacionamento institucional com o governo em 2016. Depois eu fui para a área de expansão em 2017. Então eu dava suporte para as pessoas que queriam abrir novas empresas juniores. Então, suporte jurídico, o mínimo ali de gestão para se organizar, organograma e tal. Eu organizava essas coisas para as empresas que estavam nascendo. E em 2018 eu fui presidente do conselho da FEGEA e conselheiro administrativo da Confederação Brasileira. E aí o meu principal papel ali era construir o planejamento estratégico para o Brasil inteiro nos próximos 3 anos, né? Então eu participei, lá a gente usava uma metodologia que era Must Win Battles, batalhas que se deve vencer, traduzindo ao pé da letra, para construir o planejamento estratégico. E aí eu fui responsável por construir o plano de uma das batalhas que a gente decidia vencer naqueles 3 anos. Consegui colocar mais 6 novas EJs dentro da rede, né, mais 6 novas empresas juniores, e a gente foi 3 vezes Federação de Alto Impacto, que é o prêmio máximo das federações dentro do movimento Empresa Júnior. E aí em 2018 eu passei na Ambev, no processo de estágio. Meu processo de estágio foi bem difícil, assim. Quando eu entrei na faculdade, eu não sabia nada sobre o que era a vida profissional, né? Quando eu entrei na empresa júnior, eu tive um cheiro, assim. Eu achava que eu estava pronto, mas quando eu fui para a Ambev, aí eu vi que a realidade ainda é muito distante, assim. Por mais que as iniciativas que tem na faculdade te aproximem, te deixem mais preparado, mas o mercado de trabalho, ele é outra realidade, a pegada é outra, assim. Então, eu senti um baque quando eu entrei na Ambev, tive um processo de estágio difícil, demorei para pegar o ritmo lá, mas eu consegui tocar um projeto lá de otimização de movimentação dentro do armazém. Aí fui contratado em 2020 como analista de rota, e eu tocava a distribuição, né, urbana, os caminhões que iam para a rua. Eu planejava as rotas, olhava custo, nível de serviço, etc., do estado inteiro. E aí, em 2021, eu virei coordenador de armazém. Então, eu coordenava todo recebimento, armazenagem, carregamento de caminhões dentro da operação aqui do CDD Maceió. Em 2022, me chamaram para ir para a regional. A Ambev estava com uma nova iniciativa que deu muito certo, não sei se todo mundo sabe, mas hoje a gente não entrega só mais cerveja e refrigerante, né? A gente é um marketplace hoje, então a gente entrega arroz, feijão, vinho, vodka, leite, chiclete, biscoito, enfim, N coisas. E a Ambev tem fábrica própria para cerveja e refrigerante, né? Para esses outros alimentos, digamos assim, a gente não tem fábrica própria. Então era uma logística totalmente desacoplada da nossa realidade, assim, de trabalho. Então precisou se criar uma área especialista nessa logística para poder fazer a implantação do marketplace no CDD, né? E eu virei um especialista de marketplace da regional, então toquei toda a implementação da parte logística, né, do marketplace na Ambev aqui no CDD do Nordeste. E aí, como o Sertão falou, no final do ano passado ele me chamou para a LCCV. Hoje eu trabalho como Agile Master nesse CV, que é, assim, eu gosto de falar que o Agile Master é o dono do processo de desenvolvimento. Então, basicamente, o meu trabalho é otimizar o fluxo de desenvolvimento para que a gente consiga entregar valor o mais rápido possível para os nossos clientes. E aí, na Ambev, foi o meu momento que eu tive mais conquista, né? Quando eu fui analista de rota, eu fui o melhor pela entrega. Lá a gente tem um manual operacional. Então, a melhor entrega do Nordeste foi do CDD Maceió, quando eu estava lá. A segunda melhor do Brasil e da América Latina foi nossa também. A gente ganhou o selo de excelência quando eu estava no armazém do nosso processo operacional. E
assim, vocês não vão entender muito bem, mas isso é um negócio muito difícil de se conseguir. Nunca tinha acontecido em Maceió isso acontecer. A gente conseguiu. E aí gabaritou a gente para ter uma auditoria global. Então veio o pessoal lá da sede da Bélgica, da Ambev, auditar a gente aqui em Maceió, e a gente conseguiu garantir a sustentabilidade também na auditoria global. E aí, quando eu fui para o Marketplace, eu consegui reduzir 20% o número de falta de produto, né? Os produtos começaram a faltar menos, a gente tem mais disponibilidade para poder entregar. E como é que tudo isso aqui se conecta com um assunto que a gente vai falar hoje, né? Não sei se vocês perceberam, mas na minha primeira experiência ali na Protec, eu falei sobre... A gente fez o primeiro planejamento estratégico da empresa. Isso tudo, pessoal, se conecta a partir do momento que se traça objetivos e um plano para poder atingir eles de maneira mensurável. É sobre isso que a gente vai falar hoje, indicadores, OKRs e KPIs. Sobre como a gente traça objetivos, mensura eles e atinge eles através de processos e rotina. Beleza? Tudo certo até agora? Uma água aqui. Então, Léo, só um comentário, né? Enquanto nessa passagem aí, nessa transição, o Léo falou aí que ele é o Agile Master do nosso processo de desenvolvimento, tá? Num total dos projetos todos, são cerca de 70 pessoas, subdividido em times de produtos específicos de desenvolvimento de software. E vocês ainda não tiveram essa aula depois dos OKRs e KPIs. Eu vou dar uma aula para vocês de gestão ágil, tá? E aí, quando eu falar de gestão ágil, vocês vão ter uma noção melhor sobre sprint, e sobre o Agile Master, sobre PO, enfim, isso é uma terminologia que o Léo pode acabar mencionando aqui, mas e que eu vou voltar a isso mais adiante. É muito interessante vocês acompanharem isso, porque, na verdade, tem o planejamento, que o Léo já falou, né? Tem a execução, que é o que a gente vive diariamente, a gente tem dailies, a gente tem reuniões para fazer o ciclo PDCA rodar, vamos dizer assim. A gente roda o PDCA no modelo de gestão ágil. Quando eu for para a aula de gestão ágil, vai ser até bom, porque eu vou me remeter a essa aula aqui, a prática, né? A prática que o Léo vai falar, né? Agora. Então, só para dar uma ideia, para vocês terem uma ideia, né? Um pouco melhor do negócio nosso no desenvolvimento dos nossos projetos com a Petrobras, como é que isso acontece, tá? Então, cada um de vocês trabalha ou faz estágio numa determinada empresa, numa empresa diferente, tem uma experiência própria de gestão. Algumas pessoas, talvez até da Protec, da EGEC aqui, porque é a turma da Civil, da EGEC, que é o equivalente à Protec lá para engenharia química, enfim. Todas as experiências que a gente carrega sempre tem alguma coisa de gestão no meio do caminho, né? De gestão, de objetivo, de prazo, de resultado. E aí a gente não trabalhava, tá? Isso é bom colocar aqui para o Léo, para poder até fortalecer ainda mais essa apresentação que o Léo vai fazer. Quando o Léo chegou, a gente não trabalhava com indicadores da forma como a gente está trabalhando, está começando a trabalhar agora, né? Então, foi na chegada do Léo que a gente tinha muitos processos nossos ainda que não estavam rodando bem, ainda não estão, a gente está ajustando, algumas coisas acontecendo assim, sem um critério quantitativo, decisões sendo tomadas sem um critério quantitativo lógico, tá? Então, a gente está corrigindo isso agora a partir dessa entrada. Então, essa implementação é uma das partes, vamos dizer assim, que o Léo está tocando aí no projeto, para que a gente tenha esses indicadores aí, é isso que ele vai mostrar. Era só isso, Léo, para motivar aí um pouco, né, para que eles entendam também o contexto, né, o meu papel como coordenador, gestor de projeto aqui, coordenador, eles entendem um pouco melhor, né, o meu papel como professor, né, eu coloquei aqui no início da aula, eu faço a gestão da turma, o time, nós somos um time, né, que precisa ter gestão também. Na verdade, eu faço esse papel como professor de vocês, como gestor da disciplina. Em qualquer lugar que você
se depara, você sempre acaba se deparando com gestão, e a gestão é um processo que a gente precisa melhorar sempre, né? E para melhorar, a gente precisa melhorar com base não somente em opiniões, em critérios qualitativos, e sim em critérios quantitativos, que é isso que o Léo vai trazer para vocês agora. Pode seguir, Léo. Só um tempinho para você descansar um pouco e respirar aí. Eu também tento sempre fazer um paralelo assim, sobre o que eu já vivi antes e o que eu estou vendo agora no LCCV, que teoricamente, assim, pelo menos a minha percepção quando eu ia mudar da gestão tradicional, digamos assim, né, que a Ambev é uma empresa tradicional, para a gestão ágil, eu achava que eu ia descobrir um novo mundo, assim, uma coisa fora da linha que eu nunca tinha visto, mas é muito mais sobre mentalidade do que necessariamente sobre ferramentas. As ferramentas, elas se parecem, muitas vezes você adapta ali e você consegue utilizar. Então, isso que eu vou mostrar aqui agora, pelo menos das experiências que eu tive, eu não vi em nenhum lugar que isso não poderia ser aplicável. Óbvio que você vai ajustar um ponto ali, um ponto aqui, mas isso é aplicável e todas as empresas usam isso como maneira de gestão. Assim. Não tem como você fugir da gestão, você pode fazer uma coisa mais adaptada, mais reduzida e tal, mas empresa, processo sem gestão é um barco sem rumo. Então, não tem como fugir da gestão quando vocês forem para a vida profissional de vocês. E aí, pessoal, entrando aqui mais para dentro de OKR KPIs em si, tem uma frase que é bem famosa, que diz que assim, o que não se mede não se gerencia. Você só mede aquilo que é, como o professor falou, quantitativo, né? Você só mede aquilo que você consegue colocar número nas coisas. Então, como é que a gente vai medir uma empresa, medir um processo, medir a nossa carreira, ou medir, enfim, o que seja o seu desempenho acadêmico, como é que você vai gerenciar isso sem ter algum indicador, alguma mensuração clara em relação a isso. E aí os OKRs e KPIs, eles vêm para resolver esse tipo de problema, né? Como é que eu coloco um número para indicar ou para informar que eu atingi o meu objetivo final. Então, trazendo aqui um cenário separado, né, para vocês entenderem bem qual é a diferença de OKR e KPI. A tradução de OKR é Objectives and Key Results, traduzindo aqui para o português, é Objetivo de Resultados Chaves. E a de KPI é Key Performance Index, que é índice chave de performance. Qual é a grande diferença entre os dois? Tá destacado aqui nas palavras em cinza, certo? Objetivo e resultado, ele é diferente de performance. O objetivo é onde você quer chegar e a performance é sobre o que você faz para chegar até lá. Então, dando um exemplo mais vou dar do futebol aqui, que é um cenário que eu acho que todo mundo conhece. Um time, quando entra em campo, ele tem o objetivo de ganhar o jogo, certo? O que é que pode indicar se ele está performando bem a ponto de ganhar o jogo? Então, se ele tem a posse de bola, se ele está finalizando mais que o adversário, se ele não está sofrendo finalização, quantos passes certos ele tem. Mas isso indica que pode ser que ele ganhe o jogo. Mas quantas vezes a gente vê acontecer no futebol do time que está levando um amasso, tem um cruzamento na área, o cara cabeceia gol, fecha a casinha e o resultado ele foi completamente diferente da performance. Teve um time que jogou muito bem, um time que jogou muito mal, mas o objetivo foi atingido pelo que jogou mal. A diferença tá nesse detalhe. A performance eu acredito que se eu fizer isso, eu tenho mais chance de atingir o meu objetivo. O objetivo, ele é único e ele é determinístico. Ou eu atingir, ou eu não atingir. Certo? Então, o objetivo, ele é sobre sucesso e estratégia, onde eu quero chegar. E o OKR, perdão. E o KPI, ele é sobre o meio que eu vou usar para atingir o objetivo. E ele nunca pode ser enxergado como o meu fim. Ele indica algo, ele sugere que eu vou fazer alguma coisa. Mas ele não pode ser o meu objetivo até o final. Eu não posso olhar para ele como se aquilo fosse a coisa mais importante de todas. Então, ele tem um caráter mais de operação, de rotina, de dia a dia, certo? Ficou claro, pessoal, essa diferença aí para vocês?
Ficou. Ô, Léo, Perfeito. só para também deixar eles assim bem ligados no fluxo do nosso curso e o que é que vocês vão fazer de atividade depois da próxima aula de segunda-feira, para vocês entenderem como isso que o Léo está colocando aqui é importante para o trabalho que vocês vão fazer, tá? Ó, a gente lembra que desde o começo do curso eu estou, pessoal, qual é o objetivo-chave? O objetivo-chave de vocês, o objetivo assim, o ponto B, né? Aí a gente construiu, Léo, um plano estratégico, usando análise SWOT. Cada um aqui tem um plano de ação, certo? Então, cada um tem um plano de ação e cada um vai ter que definir, até o final do curso, na verdade, nos próximos 20 dias, quais são os OKRs e KPIs deste plano que eles fizeram. Então, por isso que a explicação que o Léo está dando aqui, que ele deu com esse ótimo exemplo aí do futebol e tudo que ele vai falar aqui, vai ser aplicado dentro do trabalho de vocês, com vocês, cada um de vocês definindo OKR e KPI para cada plano que vocês fizeram aqui comigo, tá? Observe, como Léo, eu quero só destacar e reforçar isso aqui, né? Que normalmente se fala muito, não, porque na universidade a gente aprende teoria, prática não. Observem que eu estou o tempo todo ligando teoria com prática e o exercício que eu estou fazendo com vocês na sala de aula todos os dias é a mesma coisa que eu tento aplicar, que eu aplico na gestão dos projetos e na gestão de tudo que eu estou tocando agora. Tá? Então, isso é importante e na gestão também dos meus projetos pessoais. Eu tenho uma série de planos aí, e metas e pontos B, e eu tenho os meus próprios indicadores aí, que eu vou mostrar, inclusive, algumas coisas eu já mostrei para vocês na sala de aula, e alguns eu vou mostrar para vocês na próxima aula, quando eu for falar especificamente também. O Léo já está dando praticamente a aula, e a teoria é essa, basicamente, que ele está dando. Ele está mostrando já com a prática, né? E aí eu vou voltar pegando só uns pontos na próxima aula para a gente fechar e vocês continuarem o trabalho de vocês. Observem que é uma continuidade o trabalho que vocês estão fazendo. O passo agora é definir OKR e KPI, e é para isso que ele está aqui, para apresentar como fazer isso para vocês. Pode seguir, Léo. E aí, como é que a gente constrói um OKR e um KPI, né? O mais usual, assim, mais conhecido é o método SMART, certo? E ele traz essas 5 letras representando os 5 pontos que um bom OKR e o KPI ele precisa ter. Que é o S de específico, então a gente precisa saber exatamente o que é que a gente deseja com aquele indicador, né? Ele precisa ser M de mensurável, então como é que eu vou saber numericamente que aquele objetivo foi atingido ou não? Então, ele precisa ter isso daqui. Ele precisa ser atingível, mas não só atingível, desafiador, né? Isso é um desafio para mim e é o possível alcançar esse objetivo. Ele precisa ser realista, porque você precisa entender quais são os recursos que eu tenho para atingir esse objetivo. Aí, olha, qual a diferença de ser realista e de ser atingível? Vou dar um exemplo. Dobrar o volume, ou, por exemplo, sei lá, vamos supor aqui, vou trazendo mais para a realidade de vocês, certo? Vamos supor aqui que você está com coeficiente 6, média 6. Você faz estágio, trabalha e faz faculdade e você está com média 6, certo? É possível você chegar a 10? É possível, se você tiver mais tempo para estudar. Mas esse recurso que é o tempo, você não tem. Então, ele não é realista. Ele é possível, mas não é realista. Entenderam a diferença dos dois? Então, é nessa linha, assim. Então, precisa ser desafiador e você precisa ter os recursos para atingir aquilo. Não adianta você não ter o recurso que você não vai fazer mágica. E ele precisa ter um prazo final para ser atingido. Então, ele precisa ser gerido por um período de tempo, certo? E aí, mais uma vez, reforçando. O OKR, ele é o que eu quero alcançar e o KPI, ele é o como. Então, eu botei essa ideia aqui de uma pirâmide para vocês entenderem que KPIs vêm de OKRs, assim como processos vêm de objetivos. Eu crio um processo para atingir um objetivo, não o contrário. Eu crio um objetivo para fazer um processo. Então, sempre fico com essa imagem na mente, certo?
E aí vou trazer aqui um pouquinho para a realidade da Ambev aqui que eu vivi, mas para vocês verem como é que é um KPI bem construído, um OKR bem construído, e qual a diferença entre os dois, certo? Então a gente vai para um cenário aqui que o meu objetivo ele é aumentar a satisfação dos clientes, certo? Vou fazer os OKRs aqui primeiro. Então eu quero aumentar, o que é desejado, eu quero aumentar a satisfação dos nossos clientes. Como é que eu vou saber que esse objetivo foi atingido? Crescendo 20 pontos de NPS. NPS, para quem não sabe, é uma pesquisa de mercado que se faz, que ela vai de menos 100 a 100, numa pontuação que dá um nível de satisfação do cliente. Então, como é que eu vou saber se eu aumentei a satisfação dos meus clientes? Crescendo 20 pontos de NPS. É possível e desafiador alcançar esse objetivo? Então, analisando o cenário, a gente está crescendo 5 pontos ao ano. Acho que eu fiz até a conta errada aqui, perdão. A gente está crescendo 5 pontos ao ano. A gente precisaria crescer mais 15 ao ano. Triplicar o crescimento. Mas eu tenho recurso para isso? Tenho. Eu vou ter um aumento de 20% no meu orçamento. Então, eu entendo que com essa grana aqui vai dar para eu fazer esse resultado. E qual o prazo para eu atingir isso? Até o fim do exercício, que é até o fim do ano. Então, a gente quer aumentar a satisfação do cliente, crescendo 20 pontos de NPS, num cenário em que a gente já crescia 5% ao ano, 5 pontos ao ano, vamos crescer 20 agora, mas com um investimento pesado aí na área de atendimento ao cliente, certo? Qual seria um KPI que eu conseguiria associar a esse OKR? Para aumentar a satisfação dos meus clientes, eu preciso fazer as minhas entregas no prazo, correto? Correto. Então, eu vou botar aqui o KPI de entregas no prazo. Como é que eu vou saber se ele foi atingido? Se pelo menos 98% das entregas foram entregues no dia que o cliente agendou, certo? É possível alcançar isso? No ano passado, a gente fez 96% dos 100, né? Precisaria crescer 2%. Eu tenho recurso para atingir isso? Só no ano passado, 2% do impacto foram por problemas internos. Se eu resolver isso daqui, eu consigo atingir 98%. Então, é realista. E qual o prazo para atingir isso? Até o fim do exercício. Vejam que, se eu realizar as entregas no prazo, eu tenho chance de aumentar o nível de satisfação do meu cliente. Só que, mesmo entregando as entregas no prazo, o cara pode ter um problema com o financeiro, pode ter um problema de atendimento com o vendedor, pode ter faltado produto, enfim, N coisas podem acontecer que vai fazer com que o cara não aumente a satisfação dele. E aí, eu não vou atingir. Mas pode ser também que eu não atinja as entregas no prazo, mas digamos que aumentou o meu número de produtos, o cliente está mais feliz com o preço, etc. E eu consegui aumentar a satisfação dos meus clientes. Vejam que um influi no outro, mas eles não são 100% dependentes. Essa é, mais uma vez, reforçando aqui a diferença de OKRs e KPIs. Beleza até agora, pessoal? Beleza. Sim. Deu para entender como é que se constrói um OKR e um KPI? Deu sim. Beleza, vamos para a parte prática agora, que é a aplicação disso na nossa realidade. Voltando lá para aquela nossa frase inicial, o que não se mede, não se gerencia, né? É o que a gente falou. E o que não se gerencia, não se bate. Não se bate no sentido de bater a meta. Por isso que tão importante quanto saber medir é saber gerenciar, e é nisso que a gente vai entrar agora. E tem outra frase que é muito, muito conhecida também, que é: a rotina engole a estratégia no café da manhã. Ou seja, se você não tiver OKR, se você tiver OKR bem definidas, mas vocês não tiverem KPIs e processos que são executados no dia a dia e gerenciar eles, o seu OKR vai morrer, você não vai conseguir alcançar ele. Por isso que a estratégia e a rotina ela precisa estar sempre linkada. E tem uma ferramenta que a gente usa na Ambev, que eu usava no Movimento Empresa Júnior também, que faz esse link entre a estratégia
e a rotina no dia a dia. Imagine que se vocês forem trabalhar em uma empresa muito grande, multinacional e tal, vou dar o exemplo da Ambev aqui, vai ter o cara lá, o CEO, ele está pensando em transformar, o sonho da Ambev é unir as pessoas por um mundo melhor, né? Esse é o sonho da Ambev. O cara está pensando nisso. E tem um cara que é ajudante de armazém e ele está batendo caixa de cerveja. É muito difícil eu explicar para esse cara que está batendo caixa de cerveja que ele está ajudando a construir um mundo melhor. Ele não vai conseguir fazer esse mundo. A não ser que a gente utilize essa ferramenta que eu vou mostrar aqui para vocês agora, que é o cascateamento de metas ou árvore de KPI. O que é árvore de indicador, árvore, enfim. O que essa estratégia ela faz? Ela pega os OKRs, então deixei os OKRs aqui de azul, e ela vai quebrando ele em vários KPIs de rotina, para cada nível de gerência, né? Então, não sei se o professor já chegou a falar, mas geralmente as empresas têm um nível de gerência estratégico, né, que vai estar ali a turma que toca a estratégia, vai ter a turma tática, que é o pessoal que vai ali fazer a alocação de recursos e tal, e vai ter o pessoal operacional, que é o pessoal que vai executar o que precisam ser feito. Então, a estratégia de cascateamento de metas, ela faz o quê? Ela pega um grande objetivo e ela vai destrinchando ele em várias pequenas partes daquele processo até chegar na pessoa da ponta. Então, eu vou dar um exemplo aqui da Ambev para vocês conseguirem tangenciar melhor isso daqui, tá? Então, lá na Ambev, a Bio Brasil, né, que era a nossa unidade de negócio, dentro da logística, eles tinham um sonho que era ser uma logística forte e confiável, certo? Esse era o objetivo da logística. E aí eles traduziram forte em um OKR, que era OBZ total, que basicamente é gerenciamento de custos. Então, tinha lá uma métrica de gestão de custos, que eles entendiam que se a gente conseguisse atingir aquela meta, a gente ia ter uma logística forte, bem estruturada, sem risco de ruptura e tal. E confiável é o NPS, que é essa pesquisa que eu falei para vocês. Eu vou para a parte da pesquisa aqui, que é mais fácil de vocês tangenciarem, porque aqui é muito técnico e 6. Mas vamos lá para a parte da pesquisa. Então, o presidente da BU, que é o cabeça, né, da estratégia, a meta dele era NPS. Ele tinha uma meta de fazer o NPS. Quando descia para os gerentes dele, que estavam abaixo dele, não era mais a mesma meta. Tinham 3 metas diferentes, dependendo da função do gerente ali, né? Então, tinha uma meta ali que aí já virava KPI de processo, né? Que é o Biz Delivery, que era uma aderência a uma tecnologia que a gente tinha de sinalização de entrega. Tinha o Rating, que era um sistema de votação, tipo as 5 estrelinhas do Uber, para o pessoal da entrega. E tinha confiabilidade, que era você entregar o produto correto no dia correto, certo? Então, essas pessoas tinham essas métricas. Então, vejam, se eu conseguir comunicar via tecnologia bem o meu cliente, se ele avaliar bem a minha entrega, e se eu entregar no prazo e com o produto completo, eu tenho uma tendência de aumentar o meu NPS. Então, tem um link ali, lógico, matemático, com relação àquilo. Então, daquele gerente, quando passava para a turma que estava abaixo dele, a meta dessa pessoa já não era isso. A meta da pessoa era o quê? O exemplo do Biz Delivery aqui. A aderência ao raio era se o motorista chegava no ponto de venda correto, né? Que é o raio ali, o raio da localização do cliente. E o cara tinha uma meta que era de push notification, que era você precisava sinalizar ao seu cliente pelo menos 5 minutos antes que você estava indo até ele, para ele poder se preparar ali, separar o dinheiro, tá? Abrir o ponto de venda, caso fosse necessário, e etc. Na parte do rating, por exemplo, dividir em 2 coisas a entrega. Se a entrega, se a gente conseguiu entregar ou se teve alguma devolução de algum item, isso pode atrapalhar a satisfação do cliente, né? Porque ele teve que devolver alguma coisa, ou se a gente não entregou no mesmo dia, se o mapa
virou, né? O mapa que a gente chamava era o conjunto nota fiscal, se a gente for entregar no outro dia. E ali na confiabilidade, um IFU era se a gente entregou o pedido completo e um timer era se a gente entregou o pedido na hora. Então, a gente já quebrou isso daí em mais outras partes do processo. E aqui, se eu for para isso tudo aqui para vocês, a gente conseguiria quebrar infinitamente. Isso daqui tem até outros níveis mais baixos que tem, além de OKR e KPI, existem também o IV, que é o índice de verificação, que ele é uma métrica de uma tarefa muito específica. Então, tipo, num cenário aqui hipotético, um IV seria quanto tempo eu passo apresentando cada slide dessa apresentação. É uma parte muito pequena do processo que a gente mede se a gente entender que ela é uma parte crítica. Então, eu tinha muito mais KPI que isso aqui, muito mais métrica que isso ia se desdobrando em vários níveis. Então, veja, eu não preciso dizer para o cara que está lá na ponta, o motorista, não preciso dizer para ele, você vai transformar o mundo num mundo melhor. Eu só precisava dizer para ele assim, bicho, 5 minutos antes de você chegar no cliente, avise ele no aplicativo, porque isso vai ajudar. Então, o cara conseguia trazer para a realidade dele aquilo que a gente estava pensando como um objetivo global. Então, esse é o poder do cascateamento de métricas. Ele consegue linkar a estratégia com a base e ele gera corresponsabilidade sobre o resultado. Porque, veja, se o cara aqui da devolução não estiver batendo, esse cara daqui vai ficar irritado. Por mais que não seja a métrica dele, isso tem alguma influência. E isso vai gerar um nível de desconforto de discussão para poder resolver o problema. Ficou claro aqui para vocês? Sim. Se não ficar claro, pode falar, tá? Uhum. Então, Léo, eu queria dizer que foi muito bom. É muito bom você ter trazido esse tema do cascateamento. Normalmente acho que eu nunca falei sobre isso explicitamente em nenhum curso anterior, e você trouxe aqui. E aí eu queria pegar o exemplo, né? Um exemplo para mostrar a vocês como gestão é importante, né? E essa parte do KPI, OKR e tudo é aplicável em tudo, em todo lugar, mas tem algumas simplificações. Por exemplo, quando a gente define um OKR para a nossa vida, por exemplo. Eu quero ter uma boa saúde. Eu quero ter uma boa saúde. Então, esse índice de verificação pode ser o quê? Eu tomo água aqui, 2 litros de água por dia. Mas perceba que quando eu abordo com vocês um plano pessoal para a gente atingir metas pessoais é muito mais fácil. Por quê? Porque é uma pessoa sozinha. Só depende de mim a tarefa. Eu não tenho nem para onde cascatear, porque é comigo mesmo, tá? Então, só que quando começa 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, 100 pessoas, aí a coisa complica. Aí a gestão começa a ficar muito mais complicada, porque entra fatores como comunicação, e o que vocês estão percebendo aí por essa aula que o Léo deu aí, né, esse exemplo que ele deu, é que assim, a definição de KPIs e OKRs corretos não é simplesmente sair usando, porque você pode definir um KPI, você pode definir uma série de KPIs que não te levam para o resultado. Eu posso definir um objetivo e definir assim, olha, esses caras aqui são os meus KPIs. E você pode medir aquilo, fazer tudo certinho, mas você pode estar medindo o KPI errado, porque se tudo aquilo der certo, você mesmo assim você não vai atingir o objetivo. Esse é um ponto que é importante observar para que vocês tenham uma noção da importância da definição correta. Porque é a definição correta de KPI que realmente leva para o resultado, e perceba que tem uma comunicação no meio aí, que é você definir um KPI que um cara operacional vai fazer lá na frente, ele vai olhar para aquele KPI, ele não sabe nem o que é, ele não sabe nem qual é a meta geral, a meta global, mas ele tem a dele para bater, e que aí todo mundo que está acima se bater a do gerente
que está no topo vai ser batida também. Então percebam aí essas nuances, né? É como é importante a comunicação e também a gente melhorar essa comunicação sem necessariamente precisar até falar, né? Porque a gente não vai conseguir falar com todo mundo, a gente não vai conseguir, tipo, comunicar missão, visão, valores, objetivos, plano de ação. É impossível numa empresa muito grande. Então, para vocês terem uma noção de quanto maior a empresa, maior é a dificuldade de se definir isso aí com clareza. Só para complementar, Léo, pode seguir. E eu acho que tem um ponto também, professor, é que para um OKR só, nunca vai existir só um KPI. Que lembre, o KPI ele indica algo. Você não só faz uma coisa para atingir aquilo. Vou dar um exemplo. Para você tirar nota boa na faculdade, o que é que precisa? Pode me ajudar aí? O Antônio, que você não está vendo o chat aí, mas o Antônio colocou aqui estudar. Ele colocou estudar aqui. Outras coisas, podem colocar. Se alguém tiver sem microfone, pode colocar no chat aí também, que eu vou passando aqui para ele. Eu estou com o chat aberto. Estudar, beleza, verdade. Mas o quê? Ir para a aula ajuda. Tempo. Ir para a aula ajuda, precisa de tempo. Tempo, precisa acompanhar a matéria. Acompanhar a matéria. Consegue acompanhar a matéria, certo? Bota aí em estudar, vai assistir aula e estudar em casa. Tá valendo. Certo? O que mais? Você não dorme. Você consegue ter concentração para aprender? Não, né? Precisa dormir. O que mais? Beber água, colocaram aqui, beber água, fazer as listas e trabalhos. Beleza, exercitar, saúde, você precisa, né? Saúde mental e física. Então, veja, não vai ser só uma coisa que vai ser fator determinante para você atingir o seu objetivo. Dificilmente você vai ter um OKR que só tem um KPI atrelado a ele. Então, pode acontecer de você não bater um KPI e atingir o seu objetivo. Mas como você tem uma gama muito grande de KPIs, você consegue saber qual que tem mais influência no KPI e dificilmente você vai bater o seu objetivo se todos os KPIs estiverem mal. Se você não estuda, se você não dorme, se você não se alimenta bem, não bebe água, não vai para aula, aí não tem mágica que faça. Agora, pode ser que você, sei lá, não durma bem, mas faça o resto todo e você passe. E aí, se você botar só o KPI, dormir bem como fator determinante, só olhar para ele, você vai dizer, olhei o KPI errado. Não necessariamente. Esse KPI faz sentido. Só que teve outros que foram mais determinantes para o resultado do que ele. Mas para um outro cenário, pode ser que o impacto tenha sido que você não dormiu. Então, usem o máximo possível de dado, de métrica, e faça sentido logo para o seu processo, para você entender o que é que tem. Aí já vai com parte mais estatística, assim, né? Mas você vai fazer uma matriz de influência, qual é o KPI que tem mais influência no meu objetivo final. Aí, enfim, para um cenário empresarial, para a vida pessoal, nem tanto. Você não tem tanto dado, tanta coisa assim, para você sair metrificando, mas num cenário empresarial, você consegue fazer análise de correlação e tal, se você tiver um bom sistema, e entender qual é o processo ali que vai te ajudar a ter um resultado melhor, certo? Então, é sempre bom a gente ter vários KPIs para o mesmo objetivo. E aí, pessoal, eu queria trazer um pensamento aqui para vocês, é que a estratégia, ela é definida e ela é desdobrada de cima para baixo, como eu falei no cascateamento de métricas. Mas a solução de problema é de baixo para cima. Então, quem enxerga os problemas, o dia a dia, a operação, é o time da base. E o trabalho do líder é resolver o problema do seu time. Então, quanto mais para cima você está na estrutura organizacional, menos trabalho você tem que ter de execução mesmo, e mais você tem que se dedicar a resolver os problemas do seu time abaixo. Porque, às vezes, a pessoa que está
na alta gerência lá, ela está muito distante do campo e ela não consegue entender qual é ali a realidade. E aí, se não tem uma pessoa do campo que levanta a necessidade para um supervisor, e aí o supervisor levanta a necessidade para o gerente, e aí vários gerentes, todos os supervisores estão falando daquela necessidade, e vários gerentes falam para o presidente, por exemplo, esse cara nunca vai ter noção que aquele problema ali está acontecendo. Então, a solução do problema ela vem de baixo para cima, enquanto a estratégia vai de cima para baixo. Então, pensando nisso daqui, e eu trouxe aqui um modelo de... Aí eu não sei todas as ferramentas que vocês já estudaram com relação a isso, mas qualquer coisa que vocês perguntam, eu posso falar um pouco sobre. Mas eu trouxe um modelo de um sistema de gestão, que é o que a gente usava lá na Ambev, para poder gerenciar basicamente tudo. E a gente trabalhava lá com 3 linhas de ferramenta, né? Uma ferramenta que era fundamento, que era isso daqui precisa ter minimamente para as coisas funcionarem. A linha de gerenciar para manter, que é no estágio que eu estou aqui, se eu fizer essas coisas, eu não vou piorar, eu vou seguir assim. E a parte gerenciar para melhorar, que é para a gente conseguir evoluir. Como é que isso se aplica na prática, pessoal, para a gente ter um sistema de gestão que funcione? E aí esse é o momento que eu falei para vocês que não adianta a gente saber o que é OKR, saber definir, se a gente não aplicar isso aqui no dia a dia. É aqui, nesse slide, que a rotina engole a estratégia no café da manhã. Porque se a gente não tiver um olhar atento para essas coisas aqui, a gente vai se perder no meio do caminho e vai ficar só apagando incêndio e não vai resolver os problemas que tem na vida, enfim. Então, como é que eu entendo que funciona esse fluxo, tá? A gente começaria aqui pela SciPoc. O que é a SciPoc, pessoal? Já falou disso, professor? Não, pode explicar aí. A SciPoc, ela é uma matriz que você vai mapear os seus processos, certo? De maneira muito macro. E aí, nela, você vai ter os seus suppliers, são os seus fornecedores, que é o S do SciPoc. O I é o I de input, que é o que é que eles te fornecem. O P é o seu processo, certo? O O é o seu output, que é o que você entrega com esse processo. E o C é o seu cliente, que é para quem você entrega isso daí, certo? Essa é uma matriz que funciona assim. Ela é importante para quê? Para você ter os seus macroprocessos bem definidos. E a partir desses macroprocessos, você sabe o que é que você precisa entregar com aquele processo, que é o seu output, e para quem você precisa entregar. Só de você saber o que você precisa entregar e para quem, você já consegue mapear um nível de valor ali naquele processo que já vai te ajudar na parte de criação de indicadores e de processos e produtos. Então, essa é uma matriz importante para você ter conhecimento do seu negócio e como os seus macroprocessos se ligam, um entre os outros. A partir disso, entendendo quais são os seus macroprocessos, eu vou dar até um exemplo aqui de macroprocesso. De uma SciPoc. Vamos supor que a gente tem uma lanchonete de hot dog, certo? Tem um hot dog. Tem 3 macroprocessos para você fazer um hot dog. Você precisa comprar os seus insumos, né, as suas coisas ali, você vai precisar comprar, você vai precisar cozinhar, certo? E você vai precisar entregar ao cliente, fazer a entrega. Talvez ali tenha um armazenamento. Então, isso são macroprocessos. São coisas bem generalistas, assim, para você entender um geral do que você precisa fazer. A partir desses macroprocessos, você vai fazer um mapeamento detalhado dos processos. Para que serve esse mapeamento detalhado dos processos? Exatamente para você criar os seus ICs, os seus IVs e os seus KPIs. Porque, vejam, no processo de cozinhar, por exemplo, a gente está aqui na banquinha de hot dog, para você entregar um hot dog legal para o seu cliente, você tem um tempo ali de cozimento, correto? Então, precisa, sei lá, a linguiça precisa ficar X minutos na panela lá. Se você deixar mais, ela vai ficar queimada. Se você deixar menos, ela vai ficar crua. Você não vai entregar o valor esperado pelo cliente. Então, quantas vezes eu deixo a minha salsicha, sei lá, passar do ponto? Isso é um indicativo de erro de processo.
que vai impactar na satisfação do cliente. Então, para eu saber que eu preciso deixar 3 minutos lá, eu preciso parar e mapear esse processo. O que é que você faz? Você pega o pão, abre o pão, passa, sei lá, maionese, e bota a salsicha para cozer, 3 minutos a salsicha cozida, tira, bota a salsicha, depois você joga milho e tal e tal. Isso é um processo, você precisa ir lá no campo, mapear e entender as etapas do processo. E como cada etapa daquela gera valor para o seu processo. Se não gerar valor, descarta ela, não precisa. Mas quando você vê o que é que gera valor ali do processo, você consegue atribuir alguma coisa para metrificar aquilo, se aquilo for de alto valor ou não. E é mapeando esses processos e tendo a SciPoc que você vai conseguir criar os seus indicadores de processos e produtos linkados aos seus OKRs. Então, eu tenho um OKR lá da minha vendinha de hot dog, que é, eu quero aumentar 10% a minha venda mês contra mês de hot dog, certo? Para aumentar 10% da minha venda mês a mês de hot dog, eu preciso que o hot dog seja gostoso e as pessoas não reclamem do hot dog. Como é que eu sei que o hot dog está saindo perfeito? Fazendo um mapeamento de processo. O que precisa ser feito? Precisa ficar 3 minutos na panela, certo? Quantos hot dogs eu fiz que eu perdi o timing da panela? Sei lá, 2% disso. Bom, então, eu tenho um processo que ele tem baixa taxa de erro, então eu não preciso trabalhar nele. Mas se tiver 50% está queimando, bom, aí isso está influenciando no meu resultado. Então, é a partir desse mapeamento de processo que você vai fazer o indicador de processo e produtos. Tendo isso daí, a gente vai para as partes de revisão. Padronizar, né, aquilo que eu falei, você precisa mapear, padronizar, ensinar as pessoas como é que faz, para as pessoas poderem fazer as coisas corretas. E a revisão da rotina, a revisão de desempenho, é onde os problemas são resolvidos. Por quê? Se você não parar para analisar toda vez que a salsicha estiver passando do ponto, você não vai entender qual é o problema que está acontecendo. E onde é que você vai ver isso? Em momentos de revisão da rotina. Aí pode ser o quê? Pode ser reuniões, no caso, na maioria das vezes é reuniões, né? No caso do LCCV hoje, a gente tem a dele, né? Que é uma reunião diária que a gente faz de inspeção e adaptação. Então, todos os dias os caras falam, ontem eu fiz isso, isso e isso, hoje eu vou fazer isso, isso e isso. Se ele fez alguma coisa ontem que deu um problema, para todo mundo ali e conversa sobre aquilo para tentar achar uma solução para como é que resolve aquele problema. E o problema, a gente tira ele da frente. Então, tem reuniões de revisão de rotina, que geralmente elas acontecem diariamente ou semanalmente, e tem reuniões de revisão de desempenho, que a rotina é sobre processo, o desempenho é sobre resultado, que a gente vai reportar ali o resultado. Por que elas são importantes? Porque a rotina, como eu já falei, né, o KPI, ele indica se a gente vai atingir o resultado ou não. Então, querendo ou não, uma está linkada com a outra. A grande diferença é que você não consegue mensurar resultados sempre num curto espaço de tempo. Então, você faz reuniões de reporte de resultado, dependendo do nível de coleta ali dos dados, né, mensalmente ou trimestralmente, enfim. Mas você está sempre reportando os resultados. E a partir dos resultados que forem ruins, vocês usarem ferramentas de solução de problema para poder conseguir resolver as coisas. Então, fazer ANS, acordo de nível de serviço, ter carta de controle para gerenciar os seus processos, fazer 5 porquês, criar matriz RAS, que é a matriz de responsabilidades em cima dos processos, benchmarking, PDCA, GAPA, Ishikawa, enfim, Six Sigma. Existem N ferramentas de solução de problema que você vai aplicar. Se você não estiver usando isso aqui no dia a dia, enxergando o que está acontecendo, analisando o problema, revisando ele e propondo soluções, aí você não vai atingir meta, porque os problemas vão acontecendo, se você não for tirando ele da frente, eles vão virar uma bola de neve, e aí você vai olhar para o cenário e vai ter tanto problema para resolver que você não sabe nem por onde começar. Então, se você não resolve um pouquinho todo dia e vai padronizando isso, armazenando conhecimento, treinando as pessoas e fazendo com que elas não repitam sempre os mesmos erros, aí fica difícil você sair. Mas quando você faz linka isso tudo dentro de um processo de rotina que já vira o dia a dia das pessoas, aí as coisas acontecem. Então, toda vez que a gente resolve um problema... Oi? Não, pode seguir.
Então, toda vez que a gente resolve um problema, que a gente entende, né, gente, rodou o ciclo PDCA lá, viu um problema, planejou como é que vai resolver, executou, fez o check se resolveu. Se não resolveu, você adapta. Se resolveu, você padroniza. Então, padronizo, pessoal, esse problema se resolve assim, toda vez que acontecer isso é para fazer isso. Você armazena isso numa área de gestão do conhecimento e isso daqui vai alimentar a sua estratégia, porque a partir do momento que você vai resolvendo os problemas no dia a dia, você vai ter um ganho de resultado e a partir desse ganho de resultado você consegue ter mais subsídio para poder avaliar a sua estratégia. Veja aqui, voltando aqui, quando eu falei aqui, por exemplo, estamos crescendo 5% ao ano, realizamos 96% no ano passado, mas 2% do impacto foi por problemas internos. Essas informações, por exemplo aqui, se eu tive 2% do impacto no anterior foi por problemas internos e eu já aprendi a resolver esse problema, eu preciso considerar que eu vou crescer 2% no ano seguinte. E isso vai alimentar a minha estratégia. Então, as coisas que a gente estuda na faculdade, a gente vê elas separado, mas a gente precisa entender como elas se conectam no dia a dia, na realidade, para poder potencializar o nosso conhecimento. Até porque, hoje em dia, as informações sobre esse assunto aqui que eu estou dando para vocês, elas são muito bem difundidas, assim, você consegue encontrar na internet. Agora, a pessoa que tem o conhecimento e sabe o momento e como aplicar a ferramenta no dia a dia, aí sim, essa pessoa é difícil de encontrar. A pessoa que conhece, que sabe, que já viu, que já leu, isso daqui não é tão difícil hoje mais encontrar no mercado. Esse conhecimento tá bem difundido. Agora, a pessoa que já viveu e sabe aplicar as ferramentas na hora certa, porque não é você chegar e pegar esse bolo de ferramenta aqui e sair aplicando tudo à torta e à direita. Depende do cenário. Tem cenário que uma carta de controle vai funcionar melhor que um 5 porquês. E tem cenário que não. Quanto mais você conhece a ferramenta e mais você tem experiência em aplicar ela, aí você vai melhorando a sua resolução de problemas e alimentando a sua estratégia. Beleza? E eu acho que é isso, pessoal. Tentei trazer aqui de maneira resumida um pouquinho do que eu já aprendi. Queria abrir aí também para perguntas, se você tiver, e deixar o meu contato. Valeu, Léo, muito bom. Compartilhar aqui para poder olhar para a cara de vocês. Beleza. Muito bom, Léo, muito bom. Parabéns aí, muito obrigado. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta, alguma intervenção? Eu tenho, como sempre, assim, eu tenho meus comentários, minhas colocações, mas eu prefiro que vocês participem agora. Alguma pergunta? Oi, Antônio. Entenderam tudo, não entenderam nada, viu, professor? Antônio, quer falar, Antônio? Não, professor, só disse que a apresentação foi bacana. Certo. Uhum. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu coloquei algumas coisas lá no quadro do Miro para vocês e vou mostrar aqui. Vocês estão vendo na tela? Porque minha tela não está compartilhada. Deixa eu compartilhar a tela. Aqui, vocês estão vendo a tela? Deixa eu ver se é a tela certa. Não é exatamente essa tela. Deixa eu voltar aqui a outra tela. É essa aqui que eu quero compartilhar. Deixa eu compartilhar essa. Vocês podem ir lá esse quadro que eu vou apresentar agora aqui. Vocês estão com o link do quadro, tá? Esse aqui, o link desse quadro está no nosso chat, certo? É só para que vocês possam reforçar um pouco mais o conteúdo que o Léo acabou de passar para a gente aqui, Observem que eu não trouxe, tem muita coisa do livro aqui, eu peguei só algumas coisas chaves, alguns recados chaves, assim, como esse aqui, Metas podem causar problemas sistemáticos nas organizações devido ao foco reduzido, comportamento antiético, maior risco, menor cooperação e menor motivação. Tenha cuidado ao aplicar metas em sua organização. Enfim, isso está num dos primeiros capítulos aqui. E observe que tem alguns exemplos, eu não trouxe tudo. Naturalmente que a indicação do livro o livro é muito interessante, né? Observem,
meta quantitativa, meta qualitativa, resultado. Então, qualidade do OKR, fraco, médio, forte, tem alguns exemplos. Eu já sabia do que o Léo ia apresentar, e eu trouxe isso que ele está apresentando. Vocês percebam o seguinte: isso que ele apresentou, o que ele apresentou se aplica no Google, no YouTube, MyFitnessPal, que são os exemplos todos que estão citados no livro, quanto também na Ambev, quanto na UFAL. Em qualquer lugar do mundo, essa metodologia, né, que está lá, que está nesse livro, ela pode ser aplicada, tá? E por isso que eu estou trazendo também essa referência do livro. Observem aqui que tem exemplos, objetivo. O Léo deu alguns exemplos excelentes aí, Aqui tem o objetivo, o objetivo do treinador principal, de ganhar o Super Bowl, e o objetivo do gerente geral, tá? Aqui. E tudo desdobrado em cascateado aqui, como o Léo trouxe para vocês aqui. Então tem alguns exemplos, né, aqui, Então, mais tabelas, vocês podem passear aí nesse quadro do Miro. Eu vi aqui que alguém falou que o Wanderson disse que não tem acesso. Que está faltando só eu liberar aqui. Eu vou liberar agora. Era para todo mundo ter acesso aqui, Vou compartilhar aqui. Vocês estão vendo aqui a tela. Compartilhar. Acesso, Eu coloquei o Léo aqui. Permissões. Pode copiar. Podem compartilhar esse quadro. Eu coloquei aqui todos os membros do time. Deixa eu ver aqui onde é que está faltando tá aqui, Podem, no caso de vocês, eu vou deixar vocês permitir que vocês editem aqui, tá? Porque aí é geral. Agora eu vou copiar esse link para ver aí se o Wanderson e os demais conseguem acessar, tá? Alguém quer fazer mais alguma intervenção? Eu vou fazer aqui uma pergunta para o Léo, para a gente encerrar, e também fazer um novo convite. Ô Léo, o evento que você está indo agora de gestão ágil, como é o nome do evento? Agile Trends. Quando é que vai ser? Começa na segunda-feira e termina na sexta, semana que vem. Da outra semana, né? Então, eu vou fazer um convite para você voltar, Léo, aqui, certo? Para você voltar depois do evento, porque eu vou dar a gestão ágil, tá certo? E eu queria que você tratasse um pouco, tá, dessa adaptação que você está tendo que fazer, que eu acho que é a coisa mais legal, a experiência que você está tendo. Porque todos eles, né, vão trabalhar no lugar, sai de um lugar para o outro. Não tem como eu, num curso de administração, cobrir todas as ferramentas, dar tudo, porque cada um vai ter uma experiência, e a grande habilidade é adaptar-se o tempo todo. Então você trouxe muitos cases e muitas coisas de como foi feito na Ambev. A gente está conversando para implantar aqui. Os processos aqui são completamente diferentes, é desenvolvimento de software, é outro desafio, tá? Que o Léo tá no meio do processo agora. Vocês vão aprender também sobre gestão ágil, que também se aplica, tem muita gente aplicando, né? A própria gestão ágil em empresas grandes também, aí é um outro framework, o próprio SAFe, que o Léo está conhecendo agora, né? Também um pouco que a Petrobras, a gente trabalha para a Petrobras e eles usam, né? O cliente usa uma ferramenta e a gente acaba também precisando usar a ferramenta do cliente. Tem uma série de coisas que impactam no processo. E aí, Léo, quais são os principais, só para fechar, quais são os principais desafios, por exemplo, da sua saída, né, de um projeto, da gestão de um processo completamente diferente com a Ambev para a gestão de desenvolvimento de software que você está fazendo aqui com o grupo do LCCV? Diga aí, pelo menos 2, 3 pontos aí que são os maiores desafios que você tem para implantar. Eu acho que, assim, dentro do ágil, tem uma diferença bem clara do que é um processo de operação, é que no desenvolvimento de software não existe o jeito certo de se fazer, existe a entregável, certo? Então lá era muito bem definido o passo a passo do que você precisava fazer, e para você construir um código, cada um escreve de uma maneira, apesar de você ter uma arquitetura ali que guia e etc. Então é difícil enxergar esse cenário de padronização de desenvolvimento de software.
E quando você não tem a padronização, monitorar o processo, a métrica ela vai ficar suja, porque você não está trabalhando ali no mesmo cenário. Então, você dizer quem está performando melhor, quem está performando pior, num cenário que não é a mesma linha de raciocínio que está acontecendo, é complicado. Além do que, para dentro do desenvolvimento de software, eu ainda não consegui chegar em níveis de detalhes de mapeamento de tarefas, assim, uma granularidade maior. Então, eu preciso de um tempo mais específico do que eu tinha na Ambev para corrigir uma rota. Geralmente, eu preciso pelo menos de uma sprint para conseguir fechar algum insight, alguma meta, alguma meta não, né? Algum insight, alguma solução. Eu geralmente preciso de uma sprint. Lá na Ambev, a gente aplicava isso no dia a dia, porque eu tinha indicadores de atividade muito bem definidos, então eu sabia se o cara passou 2 segundos a mais do que era para passar 2 segundos. Então, tem essa dificuldade também. E num cenário mais geral, é difícil. A estrutura para você cascatear as metas, ela não é muito bem definida. Então, dentro do Scrum, o time ágil, não existe hierarquia para o time ágil, ele é dono do produto. Então, o cascateamento ele fica um pouco perdido, né? Ele não funciona assim exatamente tão bem. É mais horizontal dentro do time ágil. Mas quando você vai para o cenário de gerente e de product owner, ele já é um outro cenário. Aí você consegue cascatear. Então, encaixar esse cascateamento de metas ou metas individuais para as pessoas, de maneira que a gente consiga gerenciar na rotina, é difícil. A rotina, porque eu estou muito distante do código como Agile Master. Deu para entender? Tranquilo, deu sim. Não sei se para eles, assim, que não vivem o dia a dia, agora eu acho que eles vão... Vai ser bom o seguinte, uma ideia que me veio aqui, Léo, quando vocês voltarem, de repente a gente traz para uma aula você e o Kim, ou você e algum outro programador, para a gente mostrar, de repente, um quadro do Gira, porque a gente trabalha isso dentro de um sistema. O sistema traz um bocado de indicador para a gente, um monte de indicador, um monte de coisa que a gente pode trabalhar lá em cima. Porque aí eu falo sobre gestão ágil, e aí depois a gente conversa um pouco melhor sobre gestão ágil com 3 pessoas. Comigo, que sou o coordenador, que estou, vamos dizer assim, no topo, na estratégia, né? Com você, que trabalha num nível um pouco mais tático, e a gente traz uma pessoa do operacional para a gente até falar um pouquinho sobre a comunicação, como é que isso se dá no dia a dia do processo. Porque foi uma das partes também muito interessantes que me veio à cabeça aqui quando você colocou aquela estrutura hierárquica, né? Que eu falei para eles de estratégico, tático e operacional, que até quando a gente está falando de parte tática, a gente pode horizontalizar mais o organograma e a comunicação, mesmo você horizontalizando. A horizontalização traz problema de gestão também, você verticaliza, você também tem, então tudo é um processo de adaptação, mas assim, a gente teria muita coisa para conversar aqui, eu passaria aqui uns 3 dias conversando com o Léo e com vocês sobre gestão, mas a gente está na hora já de entrar aqui na próxima aula. Eu queria agradecer aí a vocês a presença aqui, a participação, certo? Espero que todos tenham gostado aí da aula. Eu vou terminar aqui, terminar a gravação aqui dessa aula, né? Vou editar como sempre, né? Eu vou fazer uma edição rápida aqui da aula e colocar lá no nosso quadro, tá aqui, né? A plataforma aqui, o Classroom, eu estou trazendo ela para cá, aqui para vocês perceberem aqui, ó, tem aqui, ó, eu já trouxe, né? Aqui eu tenho a aula 11, o link vocês têm. Então, como o Léo falou da ferramenta Cipoc, que eu não tinha falado ainda, eu trouxe um link aqui do Cipoc, tá? Fiz referência a um vídeo do Kim também, que fez uma apresentação já numa das turmas de administração, né? Ele fez uma apresentação dessa, e os links estão lá, e vai entrar aqui também o link da aula gravada, para que quem veio e quiser assistir de novo tenha a chance de assistir através da plataforma lá, e quem não veio assiste por lá. E, claro, fiquem à vontade para ir lá no quadro do Miro comentar. Tá, o Léo deixou o contato aí dele, tanto no chat quanto na apresentação, tá no vídeo.
E vocês podem, né, vocês que são alunos aqui matriculados no curso, vocês podem entrar no quadro lá do Miro e colocar um comentário, e colocar, de repente, uma experiência que vocês estão vivendo na empresa, no estágio que vocês estão fazendo, dúvidas assim, tanto para mim quanto para o Léo, porque aí é que vocês só vão ter noção um pouco melhor do que parte do que o Léo falou aqui, quando vocês forem definir de fato, por exemplo, os OKRs e os KPIs aí dentro da atividade que eu estou passando para vocês. Beleza? Então é isso. Obrigado, Léo. Vou deixar aí, quer falar mais alguma coisa sobre o dia aqui, né, sobre a experiência, e eu espero você depois lá quando você voltar do evento, tá certo? Não. Só dizer que eu já aceitei aí o convite, tá acertado, só dizer a data. Agradecendo por esse convite aqui também, e dizer que o meu canal está aberto aí para a turma. Eu sou aluno, já fui aluno da UFAL com vocês, então acho que posso contribuir de alguma forma com a formação de vocês e ficaria muito feliz em poder ajudar. Beleza? Beleza. Valeu, Léo. Valeu, pessoal. Um abraço aí a todos e até a próxima aula. Valeu, pessoal.